cumprimentar Sua Excelência, senador Regufe, presidente dessa sessão. Regufe é senador aqui de Brasília. Cumprimentar nossos nobres senadoras, senadores aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio e TV Senado, nossos ouvintes aqui do plenário também. Dizer que é com muita satisfação que subo a essa tribuna, um dia após eleições suplementares que aconteceram ontem, em alguns lugares no Brasil, no Tocantins, para governo do estado do Tocantins, e mais de 20 prefeituras espalhadas no Brasil inteiro. E, Regufe, o grande destaque dessas eleições foi o número enorme de abstenções, de voto branco e de voto nulo. Chegando a ponto que um estado como o Tocantins, tiveram 443.414 eleitores que deixaram de votar, entre abstenção, branco e nulo. Isso significa 49,33% da população apta a votar. Ou seja, a metade dos eleitores deixaram de votar praticamente, dando um resultado que favoreceu com certeza quem está no poder, porque quem está no poder ocupando provisoriamente o governo do estado do Tocantins é o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Carlesse, que passou para o segundo turno com 30,14%, ou seja, com clareza, o peso da máquina e um partido pequeno, que é um PHS, o nome do partido desse cidadão, pesou, meu nobre senador Medeiros, para que o cidadão fosse ao segundo turno. E o outro que ficou no segundo turno é um profundo conhecido no estado, que é o senador Vicentinho Alves, colega nosso, amigo nosso aqui, que ficou em segundo lugar nas eleições, obtendo aí cerca de 20 e poucos por cento dos votos, 22% dos votos. Então, consequentemente, ficou claro que essa atitude dos eleitores, essa atitude de afastar, essa atitude de se abster, ou de votar nulo ou votar branco, não resolve muita coisa, meu nobre senador Regufe. O que ajuda, na verdade, esse tipo de atitude é favorecer o poder econômico, é favorecer quem está no poder, ou quem são as elites. Ficou claro nesse processo do Tocantins. E vai ficar claro para o Brasil, se o eleitor não refletir essa questão, e não avaliar bem as atitudes que devam ter. Ao invés de jogar fora o seu principal instrumento eleitoral, o seu principal instrumento reivindicatório, que é o voto, que é a decisão, meu nobre presidente, de poder fazer diferente, simplesmente se negar a participar. Porque se negando a participar, é aquilo que acabei de falar, vai estar ajudando o poder econômico, vai estar ajudando as elites a se perpetuarem no poder e, consequentemente, não estarão fazendo a sua tarefa. O eleitor precisa conscientizar que a política é inerente ao processo, que precisa participar do dia a dia, da vida, da discussão, do que ocorre na cidade, seja na feira livre, seja na igreja, seja na família, seja aqui no Congresso, seja onde for, estamos fazendo um trabalho político. E as atitudes são políticas, ela tem essa inerência social. Veja cidades tipo, por exemplo, a cidade de Teresópolis, uma cidade que também teve eleição ontem para prefeito, meu nobre senador Regufe. Nessa cidade, a decisão da eleição foi feita com pouco mais de 20 votos, que decidiu o primeiro colocado do segundo colocado, também com abstenção enorme, fazendo com que um candidato, que era do mesmo partido que fora cassado antes por abuso do poder econômico, permanecesse no poder, com menos de 20 votos de diferença do segundo colocado. Ou seja, ficou caracterizado que esse tipo de atitude favorece apenas um lado, as elites mandatárias, o peso do poder econômico, tá certo? E não ajuda a termos uma sociedade melhor, uma sociedade mais fraterna, mais justa, uma sociedade livre dos fichas sujas, livre das pessoas corruptas, livre das pessoas que realmente não podem continuar na vida pública. Então, eu quero chamar a atenção a todos os eleitores do Brasil. Façam uma reflexão, avaliem esse caminho,
tá? E tome as decisões melhores para que a gente possa, né, em outubro, separar de fato o joio do trigo, ter uma participação massiva nas eleições, votar contra o poder econômico, votar contra os interesses dos abusos de poder, votar contra aqueles que estão processados na Lava Jato, processados nos processos que envergonham a nação brasileira, votar contra aqueles que são fichas sujas. Isso é que eu espero que possam fazer, porque é a única situação que nós, Regulf, que estamos aqui, igual Vossa Excelência, igual a mim, que defendemos o contribuinte, que defendemos o povo que precisa ser representado, que defendemos realmente a política correta, temos toda a dificuldade do mundo para publicizar e para que o povo compreenda o que estamos fazendo. As redes sociais estão tomadas de fake news. Muitas vezes aquilo que a gente coloca, eles já nem olham mais nada, porque é tanta fake news, é tanta mentira, é tanto engodo nas redes sociais, que a população está assim um tanto quanto de saco cheio de toda a situação que nós estamos vivendo. Eu lembro-me que pedi aqui, há tempos desses atrás, logo no segundo dia da greve dos caminhoneiros, a demissão do Pedro Parente. Talvez tenha sido um dos primeiros senadores dessa tribuna a pedir ao presidente Temer que demitisse aquele cidadão que era o presidente da Eletrobras quando do apagão, quando do blackout nacional, quando da toda a tragédia que tinham os Eletrobras e no Ministério de Minas e Energia, ele estava na frente de toda essa política, e que não tinha sentido o Brasil ficar mandando óleo cru para os Estados Unidos ou para outros lugares para refinar lá e comprar gasolina cara para vender aqui no Brasil. Por isso que eu concordo com Vossa Excelência, que inclusive já demonstrou com números e com dados que as alíquotas possam ser mexidas, que não tem sentido mexer com o preço do diesel e não mexer com o preço da gasolina. Não tem sentido ter essa gasolina caríssima igual nós temos. Isso tudo demonstra outros equívocos do governo, outros equívocos dos nossos mandatários, quando não prioriza um sistema, um modal de transporte mais adequado, porque o Brasil não pode continuar refém das rodovias, meu nobre senador Paulo Paim, que acaba de adentrar esse plenário. O Brasil não pode ficar refém das rodovias. Eu acabo de chegar de um país onde o transporte ferroviário é maravilhoso, onde vai de norte a sul desse país, sem nenhum problema com relação ao transporte rodoviário. Olha que é um país que tem todo tipo de problema de acidental, de escarpas, montanhas, etc. Tal, que é a Itália, por exemplo. Você pega do norte a sul da Itália, vai para onde você quiser, de transporte ferroviário rápido, eficiente, e um transporte que funciona de verdade. E nós temos um Brasil imenso, cheio de planícies, com a superfície que beneficia toda essa questão de termos uma malha ferroviária, tanto na área de carga, quanto na área de transporte humano, e nós não utilizamos isso da forma eficiente. Temos rios importantes, como o Rio São Francisco, o Rio Araguaia, o Rio Tocantins, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, todos esses rios que podia, todos, o Amazônia, que podia estar sendo melhor utilizado para fazer nosso transporte fluvial, hidroviário, e não temos um investimento adequado nessa área. Temos um litoral que favorece todo o transporte de cabotagem, de Chuí, lá em cima, de Chuí a Belém, tudo poderia ser transportado via marítimo, tudo muito mais barato, tudo em melhores condições. O Brasil não investe no transporte de cabotagem. Temos uma situação totalmente favorável e prefere ficar preso às velhas formas, rodovia, causando, meu nobre senador José Medeiros, prejuízos enormes na safra que é colhida no seu estado, que poderia ter muito menos perda com transporte mais viável, seja nas balsas ou seja nos trens, para poder levar toda essa produção para ser exportado. Então o Brasil precisa mudar essa cultura. É inadmissível, por exemplo, termos uma Petrobras cujo governo tem 60% das ações dela a serviço do grande capital, para poder beneficiar. Por isso que eu pedi a demissão de Pedro Parente, lá 2 dias depois da greve dos caminhoneiros. Aqui, fui um dos primeiros a pedir essa demissão. Está registrado aqui. E pedi, porque Pedro Parente, em vez de estar governando para o Brasil, está governando para o nosso povo,
estava governando para meia dúzia de acionistas da Petrobras, milionários, que cada vez mais fica mais rico, com o aumento da malandragem e com o aumento desse câmbio maluco da gasolina, do diesel, de etc e tal. Então, é inadmissível isso, meu nobre senador Paulo Paim. No governo Lula, o senhor lembra, foram 8 aumentos de diesel durante o período. Foram 9 aumentos de combustível de gasolina. Tá certo? Por que no outro governo tem que ser essa loucura de aumentar todo dia? Agora é diário. Diário, a ponto dos colegas aí do governo, que estão no governo federal hoje, dizer, claro, que tem que ser feito igual é no diesel. O reajuste da gasolina não pode ser diário, tem que ser primeiro mensal. Olha o avanço. Foi para mensal do diesel. Então, a gasolina tem que ser mensal e não diário, tem que ser mesmo. Porque nós, brasileiros, não suportamos mais continuar chegando no posto de manhã e de tarde. O preço é um, de manhã, de tarde é outro. Isso é inadmissível, inadmissível, inadmissível. Então, o Brasil precisa mudar, precisa mexer nas suas políticas estruturantes, meu nobre presidente, senador Regufe. Isso só vai ser conseguido com a conscientização da população, só vai ser conseguido com o nosso povo, senador Paulo Paim, fazendo o debate público, participando do dia a dia, participando das instituições, participando dos sindicatos, participando das associações, participando dos partidos políticos, participando de igreja, participando do dia a dia, do debate da sociedade, sendo vigilante, cobrando o investimento correto dos seus impostos. Eu me orgulho de ser colega aqui do nobre senador Regufe, um senador trabalhador, um senador íntegro, um senador que não perde tempo de defender o contribuinte sempre, nunca apoiou aqui um aumento sequer de imposto, igual a mim também, nós sempre votamos contra o aumento do imposto, porque nós estamos aqui para trabalhar em prol do contribuinte. Somos servidores do público, tanto eu, quanto o senador Regufe, quanto Vossa Excelência, senador Paulo Paim, quanto o novo senador Zé Medeiros, que também é um servidor público igual a mim. Nós, como servidor público, somos servidor do público, é o nosso grande patrão. Por isso que nós temos que trabalhar em prol do contribuinte. Meu nobre senador Paulo Paim, uma parte para Vossa Excelência. Fica